Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua palavra no livro de 1 João, capítulo 4, no versículo de número 18. Nós estamos como tema para o mês de julho, a ministração da palavra sobre lidando com os conflitos da vida. E hoje nós estaremos encerrando esta série, visto que agosto é o mês da juventude, então eles estarão à frente, tomando o púlpito, a palavra, o louvor, no ofertório, na ceia, e nós estaremos ali só olhando. E o tema para esta noite, tarde e noite, é como superar o medo. Lidando com os conflitos da vida, como superar o medo. Diz assim a palavra do Senhor: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos ler todos juntos? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Incline sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos neste momento recebendo o banquete que vem do alto, Senhor, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor, Pai, porque de maneira tão maravilhosa o Senhor pôde abrir os nossos olhos, o Senhor pôde colocar nos nossos corações, nas nossas narinas, o fôlego de vida, Senhor. E por isso nós estamos alegres na Tua casa para glorificar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que através desta ministração possamos estar lidando com os conflitos da vida e possamos estar vendo as ferramentas que existem em Ti, ó Pai, para superar o medo. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui diante de Ti. Usa, Senhor Deus, a minha vida, fala através da minha boca, que o Teu doce e amado Espírito Santo possa estar ministrando em cada coração. Assim eu te oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. É sempre um prazer, é sempre um privilégio estar com os irmãos na casa do Senhor. E um desafio em estar trazendo uma palavra para a atualidade nos dias de hoje. Como superar o medo. Você já teve medo, já enfrentou algum tipo de medo? A palavra que ficou guardada no meu coração para esta noite é que nós precisamos entender que todos nós estamos sujeitos ao medo. Este é um sentimento que, vez ou outra, pode vir e bater as portas dos nossos corações. Nós, mesmo nestas situações, amados irmãos, precisamos e devemos entender que mesmo diante desse sentimento, nós devemos alegrar-nos no Senhor Jesus. E ainda assim, esta ação, ela se dá somente se for estreitado um laço chamado confiança e oração na busca de Deus para vencer os medos e, atrelado a ele, as suas ansiedades. Diz uma história, uma ilustração, não é de pescador, mas é de caçador, então sempre aumenta um pouco, que haviam dois amigos e esses foram caçar uma onça. E em certo momento da noite, eles estavam ali em busca daquele animal, e um deles era muito medroso. Ele virou para o seu amigo e disse: rapaz, se a onça aparecer agora, o que tu faz? Ora, eu dou um tiro nela com a espingarda. Aí ele parou, caminhou mais um pouco. Rapaz, e se a espingarda falhar, o que você faz? Bom, aí eu vou correr e subo numa árvore bem alta. E eles andaram mais um pouco, e mais à frente ele disse:
Mas rapaz, se a área for descampada? O amigo ficou bravo com ele e disse, rapaz, tu é meu amigo ou é o amigo da onça? Assim deu o termo, o amigo da onça. O medo e a ansiedade, eles andam juntos. No nosso tempo moderno, contemporâneo, nós podemos ver que a fobia, a tensão, o estresse, tecnicamente essas palavras, elas andam uma ao lado da outra. E muitas vezes são usadas para descrever o mal deste século. A ansiedade, ela é um outro fator que está andando junto com o medo. Ela é a emoção oficial dos tempos modernos. Ela é o fenômeno mais penetrante nesta época em que vivemos. Muitas pessoas acometidas por isto. E quem nunca aqui já foi tomado pela ansiedade? O nosso corpo, ele traduz isto em situações onde nós nos encontramos apreensivos, onde nós nos encontramos inseguros, onde nós vemos que estamos inquietos. O coração, ele começa o quê? Palpitar, bater mais depressa. A mão, ela começa a ficar suada, aumenta a tensão muscular, a transpiração, somos tomados pelo nervosismo e não conseguimos relaxar. Calma que a onça não está vindo não, certo? Quando a ansiedade ela é muito intensa, ela dificulta o nosso raciocínio, ela dificulta a nossa concentração. Nós então diminuímos e o nível de desempenho nosso, ele é interferido. Nós não somos capazes de solucionar problemas. Nós ficamos bloqueados e isso gera pânico. E às vezes, desagradáveis sintomas de paralisia, taquicardia ou intensas dores de cabeça. Amados irmãos, nós sofremos como seres espirituais, emocionais, físico. Nosso corpo, alma e espírito é visto por Deus de uma maneira e de uma forma integral. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, nós entramos em transição e nós nos afastamos de Deus. Quem sofre com isso é o nosso espírito. Nós ficamos amargurados e a falta de perdão e de amor, ela adoece. Ela gera doenças chamadas psicossomáticas que se juntam. E nisto, o medo e a angústia e a ansiedade, eles tendem a aumentar. Muitas pessoas ainda se preocupam e possuem muito medo em relação à sua autoimagem. O que vão dizer de mim? Vou postar uma mensagem, quantos seguidores eu tenho? Ou eu tenho que responder àqueles que estão comentando nas minhas redes sociais. Isso é perigoso. Você pode estar indo para uma tendência de uma dependência do sistema informatizado. Isso vai tirar tempo de você. E o seu tempo, ele é precioso. Queridos irmãos, outras pessoas, elas têm medo, têm pavor em falar em público, em participar de uma festa, de eventos sociais, de ter uma posição de liderança para estar à frente de algo, ter que opinar em uma reunião. São situações que podem trazer um estresse e deixar o seu corpo abalado. Separações também de morte, elas tendem a nos deixar com medo de entes queridos, um divórcio, uma mudança, um rompimento num relacionamento. Tudo isso pode nos deixar inseguros, tristes, incertezas para o futuro e um vazio interior a ser aberto muito grande. Quando entramos em conflitos, ficamos em dúvidas de uma ou mais alternativa a seguir. E quando buscamos uma,
ainda podemos nos questionar se aquela era a melhor alternativa que deveríamos ter tomado. Que Cristo, queridos irmãos, Ele seja o juiz e o árbitro na tomada de direções e de decisões do seu coração. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela virá no momento que você buscar a Deus para tomar as suas decisões do que você tem a realizar. Podemos ainda, finalizando essa parte, ter medo do fracasso, medo da violência, da rejeição, de assumir responsabilidades, da solidão. Algumas vezes esses medos, eles tomam conta da nossa mente e ainda assim pode ser de um perigo que não seja real. Tem pessoas que têm medo de ter medo. Para esses combates, trazer sempre o refrigério de Deus, a lembrança nas nossas mentes, é importante para que possamos superar cada um deles, avançando e reagindo, não ficando parado quando a nuvem se mover, não sermos deixados ou esquecidos para trás, mas irmos no direcionamento de Deus e fortalecer o nosso espírito à luz da palavra de Deus e de Cristo. E agora como um refrigério, como um bálsamo. A palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo número 121, ela diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é o meu guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a saída, desde agora e para sempre. A palavra do Senhor, ela é o refrigério para as nossas almas. A palavra do Senhor, ela é o alimento para o nosso espírito. Quando o espírito padece por causa de algum dano na alma, há sofrimento. Uma traição, um abuso sexual, uma violência, uma difamação, ela traz consequências ao centro das nossas emoções, que é a alma. Ela atinge o nosso espírito e faz com que o nosso corpo, ele padeça. O primeiro passo para se tratar isto é perdoando. Se você não liberou perdão no seu coração sobre alguma dessas questões, que você possa tratar isto e que você possa perdoar aquele que te causou mal, como a palavra diz. Uma outra forma para que isso aconteça é você alimentar o seu espírito e reconhecer que na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus, ele pode tratar e ele pode ungir a sua alma. Ele pode cicatrizar as feridas que foram deixadas. E ele vem tratar de maneira especial com cada um daqueles que clamam a ele. Queridos, temos que trazer à lembrança sempre aquilo que traz esperança. E nisto, a palavra de Deus, ela é infalível. O Salmo de número 46, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios do mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria os montes, há um rio, cujas águas alegram a cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. É Deus quem te sustenta.
É Deus quem firma os teus passos. É Deus quem guarda a tua saída e a tua entrada. É Deus quem dá a provisão para o alimento na sua despensa. É Deus quem sustenta a tua saúde. É Deus, queridos, o motivo e o centro que deve ser o nosso respirar. Amados irmãos, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Nas situações de medo, nas situações de ansiedade, nas situações de angústia, nós temos um Pai a recorrer. Nós não devemos nos furtar de dobrarmos os nossos joelhos, abrirmos as nossas bocas e falarmos com Deus. A palavra dele diz que Ele nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Ele tem guiado a sua vida desde quando você nasceu, antes ainda quando você era uma substância informe, e muito tempo antes disso ainda, Ele formou tudo, Ele criou tudo, e nós somos a obra-prima do Senhor. Você é a obra-prima de Deus. Você tem um valor inestimável diante do Senhor Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, você tem um valor. E esse valor é inestimável. Esse valor, ele foi comprado, não por valores, queridos irmãos, mas pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que nos livra de todo o mal. E este sangue nos garante que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, mas Deus estará conosco. Ele estará ao nosso lado. Ele estará à frente. A batalha que você tanto peleja não é tua, é de Deus. Entrega para Ele, descansa, o mais Ele fará. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Queridos irmãos, existiram homens que na Bíblia passaram por momentos de tormentas e tribulações. Homens de carne e osso, como nós. Um desses exemplos foi Elias. Quando ele estava orando a Deus contra os profetas de Baal, os 450 profetas, e ali num modo sobrenatural e maravilhoso, Deus ele se revelou àquele povo, através do que conta a história, que houve um grande desafio, e foram clamar a Deus para ver quem respondia, e aquele Deus que respondia, este é que seria o verdadeiro Deus, e os Baals todos ficaram ali, os seus profetas ficaram ali, e ficaram clamando a Deus por muito e muito tempo, e não responderam. Elias então, ele restaurou o altar do Senhor. Ele tomou 12 pedras, representando as tribos de Israel. Ele ofereceu sacrifício, cortou a lenha, ele cavou um buraco e ainda, queridos irmãos, mandou molhar com água. É exatamente nos momentos em que passamos de tribulação, onde nós não visualizamos ou não temos a noção do que vai acontecer, que Deus age, que Deus vem e realiza o seu mover. Ali naquele momento, ele clamou a Deus, ele rogou ao Senhor, ele pediu a Deus que ele se revelasse àquele povo duro, de coração duro. E assim aconteceu. O fogo do Senhor desceu, consumiu o sacrifício e ainda assim acendeu a lenha. Josafá, em 2 Crônicas, diz que 3 exércitos se acamparam diante da cidade de Israel. E foram levar a notícia a ele.
Quando chegaram e deram a informação, ele sentiu medo. E reconheceu a Deus como o Senhor do céu e da terra. E apregoou um jejum aceitável ao Senhor. Ele colocou todo o povo, todos os seus comandados, para estarem buscando a Deus. Queridos, vamos buscar a Deus neste momento. Eu não encerrei a mensagem ainda, mas meu coração, ele está recebendo uma orientação para orarmos neste momento, para colocarmos diante de Deus os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, aquilo que deixa o nosso coração pesado, e que a nossa confiança ela seja reavivada no Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, e queremos neste momento entregar diante de Ti, Senhor Deus, diante da Tua casa, meu Pai, diante do Teu altar, Senhor, diante da cruz do Calvário, aquilo que deixa os nossos corações pesados, aquilo, Senhor Deus, que nos trazem angústias, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, em que nós sentimos medo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, aquilo que nos traz ansiedade, Senhor, nós queremos lançar diante de Ti, ó Deus, e pedir que o Senhor venha com a Tua intervenção, ó Pai. Deus, eis aqui o Teu povo, Senhor, estamos na Tua casa, casa de oração, ó Pai, e queremos colocar os nossos corações mais leves, agradáveis diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos como os colecionadores, aquele que guarda, Senhor Deus, e muitas vezes não guardamos coisas boas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que neste momento nós possamos, Senhor, estar cada vez mais buscando alimentar o nosso espírito, a nossa alma com a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, se é um perdão que necessita ser liberado, ó Pai, para que venhamos a ser sarados, para que venhamos a ser curados, que o Senhor possa trazer à mente, Senhor Deus, a luz daquele que necessita, Senhor Deus, deste ato. Senhor, não é uma escolha, porque eu não escolho perdoar, é um ato, e um ato que tem que ser imediato. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer à nossa mente, ó Pai, e sondar os nossos corações, vendo a motivação correta de estarmos buscando ao Senhor, de estarmos na Tua casa nesta noite, ó Pai. Não queremos apresentar a Ti, Senhor, um culto irracional, mas um culto racional, Senhor Jesus. Não queremos levantar somente, sentar ao mover das palmas, ao mover dos louvores, mas queremos, Senhor Deus, colocar os nossos corações diante de Ti, Jesus. Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que está com um sentimento de medo, que está com um sentimento de angústia, que o Senhor possa vir com a Tua confiança como um bálsamo no seu coração. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, amém. Sabe, queridos, a leitura que fizemos no boletim, a partir do verso 4 de Filipenses, ela está inserida na mensagem. E eu vou ler a partir do verso 2, que não está aí. Todo esse trecho, ele surgiu por conta de uma discussão que houve. Ah, mas os irmãos daquela época discutiam? Sim, discutiam. E os irmãos da época de hoje, ainda discutem? Não nessa igreja, em outra igreja, né? Eles discutem. Diz assim, Filipenses capítulo 4, do verso 2 em diante. Rogo a Evódia e rogo a Sínteque, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, peço também que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos em coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amados irmãos, ainda que tenhamos recebido a Cristo como Senhor em nossos corações, e Ele tenha liberado o perdão dos nossos pecados, que é o que acontece em 1 João capítulo 1, verso 7,
Se, porém, andarmos na luz, com Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós ainda continuamos vulneráveis às emoções. Nós somos, sim, novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a velha natureza, ela ainda é susceptível às circunstâncias que nos advêm, às notícias que chegam e não são muito boas. Sendo assim, é normal nós ficarmos receosos, com medo, desanimado ou abatidos. O próprio apóstolo Paulo, ele passou por esse tipo de experiência. A Bíblia diz, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, no espírito, no amor não fingido. Paulo passou por momentos de tribulações. Ele, certa vez, quando foi pregar a palavra do Senhor, o levaram onde? Para um local de destaque? Não, para o cárcere. E ali no cárcere, ali na prisão, começaram a bater nele, começaram a maltratar ele. Mas, Senhor, eu estava pregando a tua palavra. Será que isso veio à mente de Paulo? Mesmo assim, ele louvava ao Senhor continuadamente. Ainda assim, o Senhor Jesus, queridos irmãos, nos seus últimos dias, o que ele sentiu? A Bíblia diz, ele revelou tristeza no seu coração. Qual de nós não ficaria ansioso diante de um medo ou de uma adversidade, do desemprego, de uma enfermidade, de uma violência tão grande que nos cerca, dos desafios que temos a assumir e das dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus? Existe um terapeuta cristão, Gary R. Collins, ele faz uma distinção entre uma ansiedade, que é normal, natural diante de alguns perigos, e também de uma ansiedade que não é normal, que não é natural diante de alguns perigos, diante de algumas ameaças. Mas no texto de Filipenses, nós vamos extrair 4 ensinamentos para podermos suportar essas adversidades e esses medos. Notamos que no versículo 2, a igreja estava com alguns de seus membros em crise. Eram quem? Eram as irmãs Evódia e Sintique, que estavam em desacordo. Aparentemente, podemos ver que tal desavença, ela estava sendo demais para os irmãos, porque eles viviam em comunidade, tudo era em comum. Então, quando tinha uma discórdia, quando tinha uma desavença, o coração dos irmãos ficavam pesados. Paulo, ele então, vendo isso tudo, ele pediu a um obreiro amigo que promovesse a reconciliação. No verso 3, não ficou registrado o seu nome, para que então a igreja pudesse o quê? Voltar a se alegrar no Senhor Jesus. A primeira causa para podermos enfrentar o nosso medo é sabermos o que está trazendo por pesar no nosso coração. É identificarmos o problema. Paulo aqui ele foi claro e objetivo. Essas duas irmãs estão em discórdia e estão trazendo um desconforto para a igreja. Vá e seja um reconciliador. Ele deu este comando. O que no seu coração você está trazendo por comando que está influenciando a sua mente e está lhe trazendo angústia, está lhe trazendo medo, está lhe trazendo ansiedade, está fazendo com que o seu foco seja mudado, a não ser que seja o foco da cruz do Calvário, da cruz de Cristo? Talvez a dor dos irmãos tivesse a ver com a briga dessas duas irmãs. Talvez esse seja o ponto direto de tensão. Ao descobrir essa causa da ansiedade, dá início à solução do problema. Através da observação, da autoanálise, de uma reflexão, de um aconselhamento,
isso é capaz de acontecer nas nossas vidas. Identificarmos aquilo que estamos com medo, com receio. Às vezes isso não é fácil e requer um tempo, mas é um exercício que pode ser, e encorajo para que a igreja possa praticá-lo. Você sabe quais são as causas do seu medo e da sua ansiedade? Davi, certa vez, ele orou ao Senhor para que ele vasculhasse o seu coração. O Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Esta deve ser a nossa oração nesse sentido. Jó, ele tinha muito zelo por Deus, e ele orava dia a dia, pedindo perdão a Deus, mas não era pelos seus próprios pecados, eram pelos pecados da sua casa, eram pelos pecados dos seus filhos. Ele pedia para que Deus viesse e pudesse perdoar os pecados deles. Um outro fator, queridos irmãos, que nós devemos considerar para combater a angústia, para combater o medo, é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. A Bíblia disse que Paulo pediu ajuda nesse conflito de um obreiro. Não sabemos quem era esse companheiro de jugo, mas foi uma ajuda muito importante naquela hora. Existem momentos em que a tensão está tão grande, que se tivesse um ombro amigo, muitas das pessoas que decidiram tirar a sua vida, elas teriam desabafado e aquele problema teria tido uma solução. Você pode ser este ombro amigo que um companheiro de jugo esteja precisando. Você pode estar necessitando de um companheiro de jugo para aliviar a tensão, para aliviar o estresse, para procurar orientação. Todo crente deve ter o seu companheiro de jugo, aquelas pessoas que nos momentos difíceis ele possa pedir orientação e aconselhamento. Esse apoio ele é muito importante e ele pode ser um problema a ser resolvido para o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia afirma, no texto que lemos, 1 João 4,18, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O inimigo do medo, ele é o amor. Repita comigo, o inimigo do medo é o amor. Externe mais amor. Seja a amabilidade conhecida por todos, a partir de você, a partir de mim, a partir dessa igreja. No mundo falta amor, queridos irmãos. E quando uma pessoa demonstra amor, ela muitas vezes se destaca, ela muitas vezes é pisada, ela muitas vezes é não compreendida. Mas não desista. O amor de Cristo deve ser aquele que venha a exalar o bom aroma no seu coração, e você poder exalar esse bom aroma por onde quer que andares, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu local de estudo. Exale esse amor. O mundo precisa, as pessoas precisam dele. O amor, ele é o antídoto para o temor. Onde há o amor aperfeiçoado, o próprio terror da morte desvanece, o que é amplamente visto e demonstrado através dos mártires, que deram suas vidas em prol da causa de Cristo, não sentindo medo, mesmo diante da morte. Amados irmãos, pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar os outros a expulsar esses sentimentos de suas vidas. Uma outra causa para expulsar o medo e a ansiedade é alegrarmos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa? Possivelmente a crise dessas duas irmãs, trazendo a divisão do corpo de Cristo, ela trouxe uma tristeza imensa. Jesus mesmo, ele orou, pedindo o que a Deus? A unidade dos seus filhos.
João capítulo 17, verso 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um com nós. Em meio às lutas, os irmãos foram exortados a alegrar-se no Senhor. Por maiores que sejam as lutas, e sempre haverá lutas, no Senhor é um motivo de alegria. Seja diante de Deus conhecidas as vossas petições, com súplicas e ações de graças. No meio da ansiedade e do medo, deveria ter ações de graças. Se olharmos somente para os problemas, ficaremos mais ansiosos ainda. Mas se olharmos para o Senhor, teremos motivos para nos alegrarmos. Queridos irmãos, temos ainda uma expectativa da volta de Cristo e que Ele irá nos levar para um lugar especialmente preparado para nós, seus filhos. E isto é um grande motivo para alegria. Baseados nessa promessa, nós podemos viver livres desse sentimento. Precisamos conhecer a palavra do Senhor Jesus para que sejamos confortados e fortalecidos nele. E por fim, queridos irmãos, um último ponto para afastar esse sentimento é confiar em Deus na oração. Em Filipenses 4:6 está escrito que a oração ela é o melhor remédio à ansiedade e ao medo. Foi pela oração que os heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Jó, ele orou muito diante da sua crise existencial. Foi crescendo tanto a confiança que ele teve em Deus, que a Bíblia relata as suas palavras: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, se a dificuldade está grande, é na fornalha que Deus quer aperfeiçoar os seus filhos. É no deserto que Ele nos leva, para que diante da privação ou da provação, venhamos a ter uma vogal antes, muito bonita, que é o A, para que sejamos aprovados por Ele. Ana, por sua vez, ela foi embora contente, com tanta dedicação, quando o profeta do Senhor veio e orou por ela, que tanto desejava um filho da parte de Deus. Asaf se mostrou confiante na soberania de Deus, após entrar no santuário e orar a Deus. À medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos habitam em nós a ansiedade e o medo, porque nós vamos crescendo em relacionamento com Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Mateus 6, verso 25 a 34, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela bebida, não andeis ansiosos pela vossa vida, ou que haveis de comer ou de beber, nem tampouco pelo vosso corpo, o quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e as vestes mais que o corpo? E aí ele continua: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? No livro de Tiago, mercadores fazem planos para negociar. Amanhã iremos sair e iremos prosperar. Iremos fazer planos para estar nesta ou naquela cidade. E aí Deus vem com a palavra dele, com o Espírito dele, diz: o que é a vida? O que é a sua vida? A sua vida é como um sopro, que logo se dissipa, é rápida. A nossa vida, a Bíblia diz que é passageira. Acima dos 80 anos é cansaço. Por isso, o tempo que nós temos que externar, este amor que a Bíblia tanto nos solicita, é um tempo que muitos gostam de ganhar, chamado de presente. É o hoje, é o agora.
é onde Deus te colocou para você estar. Muitas vezes fazemos planos como os mercadores. Em tal época irei para ali, ou irei para outra cidade e irei prosperar. Mas como é que anda, como é que está aquela pessoa que se encontra ao seu lado, que necessita e externa ansiosamente pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação? Como andam os sentimentos dos cônjuges? Existe um tambor, um balde, um galão, um tanque, onde ele tem que ser abastecido diariamente com palavras de amor. Você tem abastecido este tanque? Não fica olhando para a esposa que está do lado, olha para cá. Você tem abastecido este tanque? Você tem externado o quanto aquela pessoa é importante na sua vida? Ah, mas eu brigo tanto com meu cônjuge. Que bom que você tem um cônjuge. Que bom que você tem alguém. Não é o cônjuge, é o filho que está do meu lado. Você tem alimentado nele o sentimento de paternidade? Varão, Adão, Deus vai cobrar de você, quando chegar diante dele do grande tribunal de Cristo, as contas do que você fez em relação à sua família. Você nutriu o seu filho sentimentalmente? Você disse a ele o quanto você o amava, o quanto ele era importante para você, externando nem ainda por palavras, mas por ações, apoiando ele nas decisões corretas que ele havia de tomar, e por que não corrigindo ele nas decisões incorretas que ele haveria de realizar? Ei, é a nossa função, como pai, como mãe, alertar, admoestar, instruir, orar por eles. Temos orado pelos nossos filhos? Você tem expressado esse sentimento de amor, dobrando o seu joelho e profetizando sobre a vida dele, liberando bênção sobre ele? Queridos, é a nossa função. Eu não vou fazer isso por você, você não vai fazer isso por mim. Cabe a nós, Igreja de Cristo Jesus. O amor do Senhor, ele está para ser expressado através das nossas vidas. Somos nós quem devemos sair por essas portas e anunciar que o Rei da Glória, ele está voltando. E anunciar que o Rei Jesus, ele voltará para levar a sua igreja. Amados irmãos, para estarmos concluindo, o texto de Filipenses começa relatando uma crise de relacionamento. Mas ele termina com uma promessa de paz. Um texto bem conhecido nosso. E é possível ter paz de Cristo quando ele ocupa o lugar do medo e da ansiedade em nosso coração. Quando isso acontece, nós nos sentimos mais leves. O peso, ele é diminuído. Mesmo diante de circunstâncias difíceis. O que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade lá fora. Quem aqui não vai passar por uma tempestade? Quem aqui não vai passar por uma notícia difícil? Quem aqui não vai receber uma informação que não gostaria? Mas o que significa a paz é justamente Cristo conduzindo o barco das nossas vidas. Ele não dorme, ele está na direção. Entrega o controle a ele, deixa o governo para com ele. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que valores não podem comprar. Essa paz é a paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz que faz você repousar tranquilo no seu travesseiro quando você for dormir. No entanto, ele também afirmou que no mundo teríamos aflições. Mas o que ele deixou como promessa? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também irão vencer as aflições, as angústias. Paz não é a ausência de problemas e aflições,
mas é uma dependência completa no cuidado do Pai Celeste. É você estar confiando a todo momento em Cristo, a todo momento em Deus. O melhor plano que você pode fazer, ele resultará em decepções quando não realizado em conformidade com aqueles que são os planos de Deus para a sua vida. Queridos irmãos, que os recursos espirituais deste texto, eles possam ajudar você a vencer o medo, a vencer a ansiedade, e que o Espírito Santo de Deus aplique em nossos corações para que todos possam encontrar essa mesma paz que habita no meu coração, nos corações dos irmãos. Amém.